Agora eu não era mais um excluído, era parte de algo maravilhoso, uma mudança na minha vida. Então, desde 2015, por iniciativa do CESUS, que comigo como professora e do encontro com uma aluna, Silvana, que também estudou essas perspectivas chamadas de recovery, nós iniciamos um grupo de estudo que se chama Sofrimento Psíquico, Recovery e Cidadania. E esse grupo de estudo, desde o início, já tem uma novidade nele, que não é um grupo de estudo só de acadêmicos do curso de psicologia e professores. É um grupo que desde o início inclui usuários, que a gente chama pessoas que passam pela experiência do sofrimento psíquico e que frequentam serviços de saúde mental aqui de Florianópolis. Meu nome é Silvana Alvim, eu sou organizadora do grupo de Recovery, Emancipação e Cidadania, aqui junto com a professora Tânia, com a Dalila, com a Virgínia, que agora já é psicóloga. E a gente começou a organizar esse grupo em 2015 e eu trouxe um pouco da minha experiência nos Estados Unidos para esse grupo, porque eu visitei nos Estados Unidos uma instituição e tive a experiência de trabalho nessa instituição, com a instituição que é orientada para o recovery como visão, como abordagem, perspectiva dentro da saúde mental. E realmente me encantei com a abordagem, é uma abordagem mais educativa do que mesmo biomédica. Isso me abriu assim, a minha cabeça para a possibilidade de trazer para o Brasil e implementar esse tipo de programa aqui. A nossa perspectiva é que a gente não estuda sem a presença, ou a gente não produz uma teoria sem a presença das pessoas que passam por aquela experiência. Isso é um princípio fundamental do recovery. Dessa ferramenta chamada RAP, que é Wellness Recovery Action Plan, que é uma ferramenta desenvolvida nos Estados Unidos com a perspectiva desses fundamentos do recovery, né? Que é apostar na própria pessoa, na sua recuperação, na sua emancipação, superação do sofrimento. Então, uma das ferramentas que me fisgou, me chamou a atenção lá fora, nos Estados Unidos, foi a ferramenta RAP. Então, essa ferramenta é uma prática nossa aqui em relação à abordagem recovery. A gente já está já fizemos a quarto grupo, estamos indo para o quinto grupo. A gente está fazendo uma adaptação transcultural de uma das ferramentas do recovery, que é o RAP. A partir de um modelo piloto que produziu igualmente como era aplicado nos Estados Unidos, a gente foi vendo que para a realidade brasileira a gente tinha que fazer uma releitura, né, adaptando, contextualizando isso aqui no Brasil. Eu acho que isso sim é a maior inovação que a gente tem tido como resultado do recovery aqui. E outra inovação que eu acho é a efetiva participação dos usuários de saúde mental do Brasil dentro do grupo de pesquisa e extensão. Foi uma experiência bem interessante no início, né, de se colocar num outro espaço, que não é um espaço de tratamento, mas um espaço de estudo, de pesquisa, se colocar também como estudante, também como pesquisador. E isso seria muito bom os próprios usuários falarem dessa experiência. Meu nome é Solange, né? Sou usuária do CAPS. Já estou muito tempo lá no CAPS, há 5 anos. Então, de uns 2 anos para cá, a gente foi convidada para esse grupo aqui no CESUSC, né? Que abriu a porta para a gente, para os usuários. E desde quando eu botei o pé aqui, eu já senti que realmente era um lugar bom para mim, que eu ia me recuperar, não tem? Recuperar a autoestima, eu quase não conversava, era uma pessoa muito fechada. Aí já participo mais de roda de conversa, não tem? Então o estudo aqui para mim está sendo ótimo, tem? Muito bom. E agora, meu Deus, eu melhorei 100%. Eu estava até falando com as meninas ali, que eu era uma pessoa assim, meio fechada, meio rancorosa, desconfiava de tudo e de todos, não tem? Depois que eu saí daquele mundinho de dentro do CAPS, que eu vim para cá, então eu comecei a abrir mais a mente, não tem?
E dessa parte aí que foi melhorando a minha autoestima, meu jeito de conversar, de pensar. Meu nome é Jaqueline Rodrigues de Freitas, eu sou usuária do CAPES desde 2014, que eu comecei devido a uma depressão e síndrome do pânico da perda do meu filho. Eu perdi um filho com 19 anos, com aneurisma cerebral. E aqui agora eu estou me descobrindo que eu também posso ajudar outras pessoas, que eu consigo já identificar, porque eu tenho pessoas na minha família também que têm esse mesmo problema. Eu consigo identificar quando elas não estão bem, eu já sei como evitar que dispare o meu gatilho. Então eu uso tanto a medicação como as terapias, os estudos, né, aqui no SESUSC. A gente tem que ocupar a nossa mente, a gente tem que fazer alguma coisa pela gente e a gente se torna bem melhor, porque voltar atrás a gente não vai conseguir, mas a gente tem que tentar melhorar o que vem pela frente. E é muito bom.